E nessa semana Deus nos levou a olhar algumas realidades. E eu me deparei com uma foto muito triste. Eu estava lendo uma matéria, uma notícia, e nessa notícia as pessoas comentavam a respeito do momento que o nosso país está atravessando, está vivendo. E eu me lembro que na matéria que eu li no jornal, a pessoa colocou mais ou menos assim um número absurdo de imóveis que estão fechados à venda ou para alugar, imóveis que estão simplesmente abandonados porque as empresas não aguentam pagar o aluguel. Enfim, há um momento que nós estamos vivendo no nosso país, que ele é um momento de incerteza muito grande. E nesses momentos de incerteza muito grande, uma das primeiras coisas que nós perdemos é a alegria. A gente começa a olhar para os cenários que está em volta, e a gente começa a ver só portas fechadas, a gente começa a ver coisas negativas, a gente começa a ver essa situação que muitas vezes ela não tem perspectiva a curto prazo, e de uma certa forma o nosso semblante vai decaindo, nós vamos ficando entristecidos, parece que a motivação para sorrir, ou a expectativa, a esperança, é uma coisa que vai se indo embora. E nesta noite, queridos, eu quero ministrar ao seu coração, porque nós como servos de Deus, nós não podemos colocar a nossa alegria ou a nossa motivação nessas coisas da conjuntura que nós vemos. Na história do nosso país nós já passamos por muitas crises, e talvez até na sua história pessoal você já tenha passado por muitas crises. Quando nós passamos por crises, e nós não gostamos disso, a primeira coisa que acontece é que a gente perde a alegria de viver, perde a alegria de sonhar, perde a alegria de comprar alguma coisa, de vivenciar alguma coisa, e a gente começa a viver uma vida assim, meia, tudo não dá, tudo não pode, tudo é impossível, tudo é muito difícil. E talvez nesta noite você, ou nessa semana, você esteja lidando com situações em que você tem sonhos, tem planos e tem projetos para a sua vida, mas quando você olha para a realidade que você está enfrentando, parece que não vai dar, e isso tem deixado você um pouco triste. E as nossas emoções, queridos, elas podem ser expressas por meio da alegria ou da tristeza, e por mais que a gente seja uma pessoa madura, crescida, a gente é sempre alvo daquilo que nós pensamos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E a alegria e a tristeza têm a capacidade de mexer com o nosso corpo físico e também com os nossos relacionamentos. Então as pessoas que nós conhecemos, que nós estamos lidando no dia a dia, que você conhece, se você parar para pensar, as pessoas estão andando cabisbaixas, as pessoas não têm muito o que se alegrar, nem com a seleção brasileira do Dunga não dá para se alegrar, está difícil a coisa, nem isso. Antigamente falava que o futebol era o ópio do povo, né? A religião era o ópio do povo, ou falava que a religião era a seleção é que resolvia todos os problemas. Estava mal o Brasil, então o time do Brasil dava a solução para a coisa. Ultimamente nem isso tem acontecido. Mas o que acontece quando nós ficamos tristes? Quando nós ficamos entristecidos, quando nós permitimos que este sentimento de tristeza invada a nossa alma, e ele comece a trabalhar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, o que acontece conosco? Quais as consequências se a gente deixar a tristeza dominar a nossa vida? Como é que a gente pode restaurar a alegria perdida? Como manter a alegria que o Senhor nos dá? Então nesta noite eu quero ministrar ao seu coração a respeito de o quanto nós precisamos da sua alegria em nossa vida, e como é que a gente se conecta a esta fonte permanente de alegria que é a presença do Senhor. Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 17, versículo 22. Provérbios 17, 22. A palavra do Senhor diz assim: o coração alegre
serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Vamos meditar um pouco nesta noite sobre o que este provérbio representa em nossas vidas. Quais os impactos disso para a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e adoramos mais uma vez, e agora que a tua palavra será pregada e ministrada, pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, a tua direção e o teu cuidado, Pai. Fala conosco mais uma vez, assim como o Senhor já falou na parte da manhã. Agora são algumas outras pessoas, Senhor. Tu conheces o coração de cada uma delas. O Senhor sabe, ó Deus, o que elas falaram para o Senhor nesse dia. Quem sabe ao ouvir as notícias no meio do dia, ou ontem, ou quem sabe, Senhor, durante a semana, quando te foram falar de um plano, de um sonho, de um projeto, um amigo ou uma pessoa chegou e disse para eles que não adiantava sonhar, porque do jeito que está a coisa, não tem condições de ir para frente nem para trás. Quem sabe que entrou nesta noite uma pessoa, Pai, cuja alegria foi perdida por alguma circunstância da vida, mas nesta noite o Senhor quer restaurar a fonte desta alegria. O Senhor quer renovar, Pai, para que esta pessoa possa experimentar a tua paz e o teu cuidado e a tua mão poderosa, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, por que é que nós ficamos tristes? Você já parou para pensar por que você fica triste? Quem fica triste aqui? Amém. Nós ficamos tristes, eu fico triste também. Às vezes nós ficamos tristes pelas razões certas, às vezes pelas razões erradas. Por que é que nós ficamos tristes? Algumas tristezas que acontecem em nossa vida é porque nós sofremos perdas, ou então temos sonhos frustrados. Sonhos que nós sonhamos, mas que não vão se realizar. A gente imaginava uma coisa, mas a realidade é outra. Não tem como um casal que estiver passando por um problema no casamento, naquele momento da luta, da dificuldade do relacionamento, não tem como ter alegria, porque ali há um momento de frustração, há um momento de perda. Alguma coisa está se perdendo, alguns sonhos estão se frustrando. Da mesma forma, quando você tem que demitir alguém já fez a demissão de alguém aqui? Já? É difícil? É fácil? Não é, né? É muito difícil. Se é difícil para quem faz a demissão, imagina para quem é demitido. Quem já foi demitido aqui? É difícil. Ou primeira semana difícil na nossa vida, ou primeira semana que a gente faz 1001 perguntas e não tem resposta. Por quê? Por quê? Por quê? Então, amados, nós muitas vezes ficamos tristes porque nós sofremos perdas. Ficamos tristes porque há sonhos que são frustrados. Outras vezes ficamos tristes por perdas que geram saudade. Perdas do passado, mas que geram saudades. Alguém que nós amamos, mas que já foi. E quando isso nós pensamos, às vezes gera uma tristeza. Outros têm tristezas por causa da lembrança de um passado perdido. Acabou-se o que era doce. Já viram essa expressão? Acabou-se o que era doce. Em outras palavras, eu era feliz, mas não sabia. Existem situações na nossa vida, queridos, que nós tomamos decisões, e algumas decisões nós corremos o risco de perder aquilo que nós tínhamos. E toda decisão que nós tomamos, nós temos que dimensionar o que é que nós podemos perder. E se perder, tem que saber lidar com isso. Talvez alguém perca ou tenha perdido uma oportunidade. Por exemplo, com estas eu perdi a oportunidade de fazer o Instituto Militar de Engenharia. Perdi uma oportunidade. Outros podem perder outras oportunidades da vida. Então, quando a gente às vezes olha para trás, se nós não estivermos curados por essas perdas do passado, toda vez que nós olharmos para trás, nós vamos sentir tristezas por aquilo que nós perdemos, por alguma coisa que nós não conseguimos aproveitar bem, ou por alguma coisa que naquele momento nós não conseguimos ter resultados. Outros ficam tristes por momentos de opressão física, emocional e até mesmo espiritual. Nesses dias há muitas pessoas
passando por opressão física. Tem que trabalhar mais, tem que trabalhar mais. Olha, vai ter corte, semana que vem só Deus sabe o que vai acontecer nessa empresa. Vamos lá, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Tem que fazer, tem que correr, tem que correr. É opressão física. Chega uma hora que a pessoa fala: meu Deus, eu não aguento mais. Eu vou virar, vou morar no meio do mato, porque daí eu não tenho que fazer mais nada. Opressão física é algo que está o tempo todo batendo firme naquelas pessoas que, por exemplo, ainda estão empregadas. Olha quanta gente desempregada. Nós estamos com 10 milhões de pessoas desempregadas neste país. Então quem está empregado, não dá para dar moleza. É opressão. E a empresa aproveita disso. Vamos lá, tem que fazer mais, tem que fazer mais. Qualquer coisinha que você diga, dá uma confusão danada. Outros estão passando por momentos de opressão emocional. Estão vivendo debaixo de uma situação que não sabe como sair dela. É uma relação no casamento, relação com parente, dívidas. Existem muitas pessoas nesses dias que estão tristes porque não conseguem pagar as suas contas. Imagina o que é um pai de família sair de casa de manhã procurando emprego e voltar à tarde e não encontrou nada, absolutamente nada. Isso traz uma tristeza emocional muito grande, uma opressão emocional. Há uma cobrança e há uma necessidade de se resolver um problema, e isso traz problemas emocionais. Outros ainda estão passando por problemas e opressões espirituais, por algumas brechas que abriram na sua vida, pode estar passando. Assim estavam, irmãos, os judeus quando foram levados para a Babilônia. Quando Deus tirou os judeus da sua terra e os levou mais ou menos a 1.500, 1.700 quilômetros para morar na Babilônia, e ali eles passaram 70 anos. Nos primeiros anos eles viviam que uma tristeza só. Os primeiros anos foram tão difíceis, foram tão tristes, que Deus precisou levantar o Jeremias, que era triste por natureza, e dizer: Jeremias, escreve alguma coisa para alegrar esse povo, senão eles não vão conseguir chegar no final dos 70 anos. De tão desanimado que eles estão, de tão triste que eles estão. No Salmo 137, eles dizem lá: nós penduramos os instrumentos nos salgueiros, que são as árvores lá daquela região, penduramos o instrumento e nos recusamos a tocar e a consolar o nosso coração, porque nós não vemos saída para isso que nós estamos vivendo. Então, irmãos, o que acontece quando nós estamos tristes? Por que você tem que se recusar a permanecer triste? Eu não estou pregando aqui que você tem que ficar o tempo todo sorrindo, o tempo todo mil e uma maravilha, não. Eu estou dizendo para você que se você permitir que esse sentimento de tristeza domine o seu coração e a sua alma, vai trazer consequências para a sua vida. E algumas consequências que acontecem quando nós estamos tristes é o famoso choro e lamento. O choro e a lamentação é uma característica da tristeza. Os portugueses trabalharam isso culturalmente com o fado. A música portuguesa do fado é um choro e lamento cantado. E eles cantam isso porque isso é uma expressão de uma tristeza que ele não consegue muitas vezes explicar. Muitas pessoas nessas horas vão chorar e se lamentar. E não é pecado chorar, irmãos. O que nós precisamos aprender é chorar no lugar certo, chorar para a pessoa certa, chorar para quem resolve o nosso problema, e não simplesmente sair chorando em tudo quanto é canto. Quando nós estamos tristes, ou quando nós deixamos que esse sentimento de tristeza invada a nossa alma, outra coisa que acontece conosco é que nós paramos de sonhar e paramos de fazer planos para o futuro. Você olha para a sua realidade e diz assim: puxa vida, se eu não consigo nem uma promoção, se eu não consigo nem isso nem aquilo, para que eu vou sonhar daqui 10 anos? E este, irmãos, é um dos grandes problemas que nós seres humanos passamos, porque o que move a nossa vida são os nossos sonhos. Quando nós paramos de sonhar aquilo que Deus quer para nós, quando nós paramos de sonhar as possibilidades de Deus para a nossa vida, não faz mais sentido viver. Nós nos tornamos autômatos, nos tornamos robôs. A gente vai viver um dia de cada vez, só Deus sabe o dia de amanhã, e a gente para de sonhar e para de fazer algum projeto de futuro. O que vamos fazer o ano que vem? Não sei. Como é que vai ser? Não sei. Como é que vai ser? Não sei. Ninguém sabe, ninguém quer saber, e todo mundo está assim cansado.
Você reparou como é que os seus colegas de trabalho estão nesses dias? Eles estão desse jeito. Porque nessa crise que nós estamos passando, é notícia ruim todo dia, é informação ruim todo dia, e aí as pessoas que não têm Deus, as pessoas começam a ficar acabrunhadas, elas começam a se diminuir, elas começam a sentir-se um nada, e às vezes isso começa a acontecer conosco também. Nos esquecemos do Deus que nós temos. Mas um dos grandes problemas da tristeza, um dos grandes problemas de você permanecer triste e não tratar isso na sua vida, é que há uma tendência natural de você se isolar, de você sair do conjunto e você se embrenhar num canto qualquer da sua vida. E quando a gente se isola, irmãos, um dos grandes problemas nossos é que nós ficamos sozinhos, doentes, e ninguém percebe que nós estamos doentes. Nesses dias, na nossa região, na nossa redondeza, se a gente sair pesquisando, batendo nas portas, nós vamos ver um monte de gente com problemas enfiado dentro das suas casas, que não tem ânimo sequer para sair na rua para levar o lixo para fora. Pessoas que estão vivendo uma vida tão triste, pessoas que estão vivendo tão solitárias, que o ânimo sequer de sair para ir comprar um pão já se não faz mais. Se ninguém for lá e tirar daquele lugar, vai ficar ali mais 10 anos. Pessoas que estão vivendo isoladas. Portanto, Deus quer que você possa compreender, queridos, que embora existam circunstâncias na sua vida pela qual você às vezes fica triste, e realmente nós ficamos tristes, mas Deus não quer que a tristeza se domine sobre a sua vida. Deus não quer que você permita que esses momentos de tristeza venham dominar a sua mente, o seu coração, a sua alma, porque se isso acontece, naturalmente você vai se isolar. E sabe o que acontece, irmãos? Não pensa você que os outros notam, porque os outros não notam. As pessoas não notam as dores das outras. A gente encontra um monte de gente no ônibus, a gente encontra um monte de gente na rua, e você sabia que as pessoas não olham na cara uma das outras, não sabem nem a cor dos olhos. Às vezes só notam porque alguém devia alguma coisa para a gente, a pessoa ficou triste, está solitário, está em crise, não veio pagar, a gente lembra que a pessoa não veio pagar. Então não se isole diante das lutas e dificuldades que você possa passar, porque se isolar é a pior coisa que você pode fazer. Se você acha que isso vai chamar a atenção de alguém, não vai chamar a atenção de absolutamente ninguém. Nos Estados Unidos e alguns outros países da Europa, às vezes os velhinhos se isolam e eles morrem, ficam 2 meses mortos dentro do apartamento e ninguém nota que eles morreram. Essa é a realidade deste mundo que a gente está vivendo, queridos. Mas há um outro problema sério quando a gente está triste, e quando deixa a tristeza dominar a nossa vida. Quando nós estamos tristes, nós andamos com a testa enrugada, nós andamos com a cara fechada, a cara com quem chupou limão. Você conhece alguém assim, que anda com a cara de alguém que chupou limão? E a gente aumenta as nossas rugas. E quando nós estamos tristes e permitimos que esse sentimento domine a nossa alma, além de aumentar as nossas rugas, queridos, nós deixamos de experimentar o melhor da vida. Nós deixamos de experimentar o melhor da vida. Mas há um outro perigo maior ainda de quando nós estamos tristes. Quando nós estamos tristes, queridos, e deixamos que esse sentimento de tristeza domine a nossa alma, a nossa imunidade cai absolutamente abaixo do nível crítico. Nós ficamos mais suscetíveis às doenças. Qualquer doençazinha que chega, pega a gente. Dificilmente a doença pega uma pessoa muito alegre, mas a pessoa muito triste, a doença é a primeira que pega. Porque quando nós estamos tristes, nós estamos debilitados. E quando nós estamos debilitados, as células que Deus colocou dentro de nós para fazer o procedimento de cuidado da nossa vida, elas não fazem o trabalho direito, porque nós estamos tristes. Elas deixam de funcionar. Aí o vírus entra dentro do nosso corpo, uma bactéria entra dentro do nosso corpo, alguma coisa errada acontece no nosso corpo, a célula que devia fazer o escaneamento não faz o escaneamento, não percebe que tem um corpo estranho dentro do nosso corpo, e nós pegamos doença. É simples. Se você quer um bom remédio para não ficar muito doente, ou para não ficar doente, seja alegre,
porque a tristeza atrai doença, facilita o processo de doença em nossa vida. Muitas pessoas ficam mais sensíveis a doenças nos momentos de tristeza, por isso que esse problema é sério. Neste momento nós estamos passando por uma crise extremamente grave no nosso país, e se a gente deixar esse sentimento dominar a nossa vida, a tendência é que a gente comece a ficar mais doente por causa disso também. Nós permitimos, queridos, que brote em nossa alma um sentimento de vingança. Algumas pessoas vão reagir à tristeza permitindo que entre um sentimento de vingança nos seus corações. Alguém me fez triste, eu preciso resolver isso. Sabe aquela pessoa que não administrou bem aquela crise, aquele problema? E ela vai nutrindo o sentimento de vingança. É o pacato cidadão. Você olha para a cara dele, você não dá nada para ele, você fala, meu Deus, que essa pessoa tem para ser violenta? Mas num belo dia o sujeito passa numa loja de armas, compra uns trabucos bem grandão, entra numa escola e mata 10, 12, 15, 20, 30. E os vizinhos, quando você vai entrevistar, perguntam, como é que era essa pessoa? Não, era uma pessoa normal, que andava do nosso lado aqui, fazia compra na feira junto com a gente. O que era essa pessoa? Aqui no Brasil nós não temos muito isso, graças a Deus, porque o nosso povo é um povo muito interessante. O povo brasileiro é um povo muito sofrido, mas ainda é um povo bem alegre. Mas você pega os americanos, por exemplo, você vê isso de vez em quando. O sujeito foi demitido da empresa, aí ele não consegue administrar aquela tristeza, aquela situação na vida dele, e ele vai guardando aquilo, até que chega uma hora que explode. Aí ele vai, compra uma arma, mata um monte de gente, se mata, faz um rolo danado. Então, se nós permitirmos, queridos, que no momento de tristeza venha brotar no nosso coração um sentimento de vingança, o resultado é que nós vamos aumentar o peso sobre as nossas próprias vidas. Não permita que nenhum sentimento de vingança brote no seu coração. Quem sabe você foi humilhado nos dias passados, no seu trabalho, ou quem sabe dentro de casa você teve dificuldades para lidar com situações, e houve momentos de humilhação, momentos em que você não gostou, que alguma coisa não era aquilo que você imaginava, que você sonhava. Mas saiba de uma coisa, querido: vingança é a única coisa que Deus deu de domínio ao homem e autoridade ao homem. A vingança é um atributo exclusivo do Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 12, o Senhor diz assim: minha é a vingança e eu retribuirei. Nós, como crentes em Cristo Jesus, temos um privilégio que o mundo não tem. O mundo não tem como acertar este problema, mas nós temos, porque nós podemos dobrar o nosso joelho e colocar o problema diante de Deus, e deixar Deus agir do jeito dele, e Deus vai agir do jeito dele. Mas não cabe a mim, não cabe a você, ter uma atitude de vingar aquilo que aconteceu conosco, por mais tristeza que possa trazer sobre nós. Quando nós permitirmos que esse sentimento de tristeza entre em nossa mente, nós nos tornamos pessoas amarguradas e ressentidas. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que naturalmente não tem mais prazer em absolutamente nada, nem mesmo de comer um prato de comida. Uma pessoa ressentida é aquela pessoa que qualquer coisa que você fale para ela é um pé de guerra para discutir. São ressentimentos que estão guardados no íntimo do coração daquela pessoa e que precisam ser tratados, porque se esses sentimentos não são tratados, eles vão trazer problemas para a nossa vida futuramente. Você vai para frente, mas continua vivendo com o problema do passado. Por isso, meus irmãos, a palavra do Senhor quer, e ela nos instrui, para que nós não venhamos a perder a alegria da vida. Mesmo nós passando por lutas, tribulações e dificuldades, que nós muitas vezes não entendemos nem compreendemos o porquê. E como eu disse nesta manhã, existem coisas em nossa vida que nós não temos respostas, e não teremos respostas. Mas nós não podemos permitir que o sentimento de tristeza domine a nossa alma, domine o nosso corpo, domine o nosso físico, domine o nosso espírito também. Nós precisamos trazer a palavra de Deus sobre a nossa mente, o nosso coração, porque a palavra de Deus é a fonte inesgotável da alegria do Senhor sobre a nossa vida. Eu poderia me lembrar de Neemias. Neemias diz assim, a alegria do 9:30, 8:30, a alegria do Senhor é a nossa força.
Deus tem uma fonte inesgotável de alegria para substituir, para colocar sobre nós. Quando os momentos de tristeza vêm invadir a nossa alma, nós temos do outro lado a possibilidade de ter acesso à alegria do Senhor em nossa vida. Este é o grande privilégio que eu e você temos, queridos, ter a fonte da alegria para ser acessada. A palavra do Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses 5,16: regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre. A palavra do Senhor nos diz que apesar de lutas, circunstâncias, situações que muitas vezes vão nos causar frustrações, tristezas, o propósito de Deus é que nós possamos regozijar sempre. Olhar para aquela situação que nós estamos passando e perceber que apesar das lutas e dificuldades, o Senhor está trabalhando para nos dar alegria no meio daquelas lutas e podermos experimentar a alegria do Senhor, que é a nossa força. Portanto, meu irmão, cuide dos seus pensamentos. Entenda que a tristeza deve ser apenas um momento e não toda a vida. A tristeza tem que ser curada. A amargura tem que ser curada. O ressentimento tem que ser curado na sua vida. Portanto, cuide dos seus pensamentos. Não deixe que o teu coração te traia. A palavra do Senhor diz que o coração é enganoso. Quem o conhecerá? Que o nosso coração muitas vezes, a sede das nossas emoções, nos traem. As nossas emoções jogam contra nós, elas não nos favorecem. Existe uma pesquisa interessante que diz que quando nós estamos alegres, a energia que nós irradiamos, ela alcança até 3 metros ao nosso redor. Quando nós estamos alegres, não sei se você percebe, mas nós somos uma fonte. Deus colocou dentro de nós uma fonte capaz de irradiar. Quando nós estamos alegres, essa energia que nós emanamos, que sai de dentro de nós, através da ação de Deus, ela consegue atingir pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que quando chega uma pessoa alegre num ambiente triste, o ambiente normalmente tende a se alegrar. Se os tristes não fizer, o alegre fica triste, né? E às vezes a gente chega de manhã no trabalho, alegre, contente pelo que Deus vai fazer, pelo que o Senhor falou. Aí chega de manhã no trabalho, o que os colegas estão fazendo? Estão tudo bravo, amargurado, brigando, né? Mas nós, como servos de Deus, precisamos entender que Deus tem uma fonte de energia colocada dentro de nós para irradiar, para fazer com que outras pessoas sejam impactadas com alegria. E a nossa fonte de alegria deve ser sempre o Senhor. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 1 a 4. Olha o que a palavra do Senhor diz. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Irmãos, quando nós estamos entristecidos pelas lutas e dificuldades da vida, nós precisamos aprender a experimentar um grande cuidado que Deus tem para cada um de nós. Como é que a gente fica alegre no Senhor? Bota uma música alegre e a gente imediatamente fica alegre? Não dá certo. Antes da gente ficar alegre de receber a força do Senhor, nós temos que colocar para fora aquilo que não está bom. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de experimentar isso, mas há momentos que nós precisamos passar um tempinho aos pés do Senhor, só nós. Contar para os outros o que nós estamos passando não resolve o nosso problema. Colocar no jornal e no Facebook o que nós estamos passando também não resolve o nosso problema.
Tem gente que expõe no Facebook que está triste, que está desamparado, que está desanimado, que não sei o quê, né? Mas isso não resolve o nosso problema. O que resolve o meu e o seu problema é dobrar o joelho e falar com o Pai, falar com o Senhor. Quando nós somos capazes de dobrar os nossos joelhos e chorar diante de Deus, e abrir a nossa boca e falar com o Senhor daquilo que está agindo em nossa vida, nós somos capazes de receber esta alegria, que é tremenda em nossa vida, queridos. Você levanta da oração depois de 15, 20 minutos, às vezes um pouco mais, dependendo do que você precisa falar, ou da quantidade de coisas que você precisa falar. E quando você levanta da oração, o teu rosto é diferente. Se você pudesse olhar no espelho e tirar uma foto antes e uma depois, você ia perceber. Como o Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, irmãos. É um Deus que conhece a nossa estrutura, um Deus que sabe que nós somos pó, um Deus que tem prazer em ouvir aquilo que nós falamos, as nossas tristezas, lutas e tribulações. E quando você vai falando, você vai soltando para fora tudo aquilo que está encalacrado na tua mente, na tua alma, no teu coração. Você vai jogando, e isso é terapêutico. É terapêutico. Você pode fazer isso diante de Deus 24 horas por dia e não paga um centavo. Se você fizer isso com um psicólogo, também vai dar um bom resultado, porque você vai falar, o resultado é você falar aquilo que está sofrendo. A diferença é que o psicólogo, depois que termina a consulta, ele te cobra, te dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas ele não faz mais nada por você. Deus não, Ele vai ouvir o teu coração, Ele vai tratar o teu problema, e Ele vai derramar graça e alegria sobre a sua vida, para que você seja guardado por Ele. Isso é um privilégio, queridos. Portanto, a nossa fonte de alegria deve ser o Senhor sempre. O reforço vem pela alegria do Senhor em nós. Neemias 8:10, não é 30 e 10. Neemias 8:10 diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, amados? Qual é a nossa força? A nossa força reside aonde? Na alegria que provém do Senhor. E a alegria, irmãos, ele é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22 fala que aquele que tem o Espírito Santo de Deus tem este fruto, a alegria, brotando no seu coração. Portanto, quanto mais cheios de Deus, nesses momentos amargos que nós passamos, mais nós vamos conseguir passar por cima deles e com eles, e mais vamos conseguir expressar a alegria do Senhor em nossa vida. Quando o Senhor nos restaura, nós podemos experimentar a sua alegria. Salmo 126, do versículos 1 a 3, ele fala exatamente disso. Ele fala daqueles que semearam com lágrimas, em momentos de tristeza, mas fizeram. Aqueles que foram diante do Senhor em momentos de tristeza, colocar as suas questões, as suas vidas. E a promessa do Salmo 126 diz o quê? Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. A alegria é, portanto, uma unção de Deus. E a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 9, diz que Ele nos ungiu com óleo de alegria. Bem, queridos? Nos ungiu com óleo de alegria. Estar na casa do Senhor também é uma fonte de renovação da alegria do Senhor. O salmista no Salmo 122, no versículo 1, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos passear no shopping. De vez em quando a gente fica alegre, né, quando vai passear no shopping. Ou às vezes fica triste, porque não tem dinheiro para gastar, né? Mas alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Portanto, a maior fonte de renovação do prazer e da alegria é a lei do Senhor. No Salmo 1, no versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei medita de dia e de noite. A fonte da alegria da nossa vida é a palavra de Deus, queridos. Não pense que a alegria é algo que você tem que se programar para fazer uma figuração para as pessoas perceberem que você não está triste.
Porque é impossível você estar triste e estar sorrindo, só usando máscara. Usando máscara dá, as pessoas olham para a tua máscara, a máscara é sorridente, é bonita, mas o grande drama do palhaço do circo é que por fora ele está alegre e por dentro ele é uma pessoa triste. Esse é o grande drama de todos os palhaços. Ele mostra uma coisa que ele não é. Mas nós, servos de Deus, nós não precisamos nem usar máscara e nem precisamos ser palhaços desse mundo. Nós podemos viver na dimensão da glória de Deus sobre a nossa vida. Portanto, eu não sei como você está enfrentando essas dificuldades que você tem passado. Eu não sei como você está enfrentando as notícias do dia a dia na sua vida. Mas não permita, nem um dia sequer, que a tristeza domine a sua alma. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria sempre vem. A alegria do Senhor que é a nossa força. A alegria do Senhor que nos renova. A alegria do Senhor que nos fortalece. A alegria do Senhor que nos faz dar um passo a mais quando nós não temos ânimo para dar o passo. A alegria do Senhor que trabalha em nossa vida. Por isso eu quero orar com você nesta noite. Queria convidar os meninos do louvor, essa garotada abençoada que o Senhor nos dá aqui. Né, Cirineu? Para nós é tudo garoto, né? Deixa Deus usar a vida de vocês. Não sei o que vocês programaram para cantar, mas eu quero orar com você, querido. As notícias são tristes. O ambiente é um ambiente complicado. Mas o Deus que nós servimos é um Deus descomplicado. Amém, querido? O Deus que nós servimos é um Deus que emana alegria. E tem alegria para colocar sobre a sua vida nesta hora. Quero convidar você a ficar em pé. E quero convidar você nesta noite a se colocar diante de Deus. Quem sabe você tem um problema para resolver essa semana, que isso está tirando a sua paz, a sua alegria. Quem sabe? Quem sabe você tem que resolver uma decisão muito importante. E só de pensar naquilo que você tem que decidir está tirando a sua paz e a sua alegria. Quem sabe na semana que passou você teve muitas notícias tristes, uma atrás da outra. Você sabe que desgraça pouco é bobagem, né? Tem semana que o negócio é feio para o nosso lado. Parece que até o cachorro que a gente encontra na rua está bravo com a gente. Quem sabe? Só você e Deus sabe. Mas nessa noite, queridos, Deus quer sarar, Deus quer curar, Deus quer renovar. Nessa noite Deus quer que você saia daqui completamente aliviado. Os problemas que o país enfrenta, eu e você não vamos resolver. Os problemas que a tua empresa enfrenta, eu e você também não vamos resolver. Quem sabe até o problema que você enfrenta, você também não pode resolver. Quem sabe na semana passada você perdeu noites de sono tentando resolver um problema que você também não vai resolver. Mas nós temos um Deus que resolve todas as coisas. Nós temos um Deus que opera todas as coisas. Nós temos um Deus que é capaz de mandar o povo para o cativeiro e depois é capaz de mandar uma carta para dizer: oh, animais, animem-se, não desanimeis, não se prostrem, continuem trabalhando, continuem fazendo, vão, casem, trabalham, edifiquem, construam, porque eu sou o Senhor que tem o controle sobre os planos e projetos da sua vida. Deus nunca chamou ninguém para frustração, irmãos. Deus nunca chama ninguém para frustração. Quando nós estamos no plano e no propósito de Deus, ainda que estejamos passando por um momento de tristeza, o Senhor está no pleno controle. E no final da história, tudo isso se reverte em bênção na nossa vida. No final da história você vai rir. No final da história você vai olhar para trás e vai perceber que valeu a pena, que o Senhor foi fiel, que o Senhor honrou a sua vida, que o Senhor abençoou a sua vida. Você vai olhar para trás e vai ver que você cresceu. Você vai olhar para trás e vai perceber que o Senhor te sustentou quando as suas forças não te conseguiam fazer caminhar. Você vai olhar para trás
e vai perceber que no dia da adversidade o Senhor te escondeu debaixo do seu pavilhão. Você vai perceber que você tem um Deus grande e maravilhoso, que te ama enormemente, um Deus que tem o melhor para a sua vida, um Deus que quer derramar a sua graça, a sua bondade sobre você, um Deus que levanta aquele que está necessitado, um Deus que levanta aquele que está prostrado, um Deus que fortalece aquele que está cansado, um Deus que ministra poder, cura e graça sobre o seu povo. É este Deus que nós servimos, é este Deus que está operando neste lugar, é este Deus que quer operar sobre a minha e a sua vida neste tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar e depois nós oraremos por sua vida.